Sabe o que é fundo de cultura? Não? Quer saber o que é? Então é só assistir o vídeo. Roda a vinheta! Deu? Quando se fala em políticas culturais, quando se fala em instrumentos para a construção de políticas permanentes, é inevitável se falar em fundo de cultura. Mas o que é fundo de cultura? Bom, fundo de cultura é um tipo de fundo público. Fundos públicos são uma reserva de receita que tem sua aplicação determinada por uma lei. Eu sou a lei! Como estamos falando de cultura, obviamente essa lei vai estar relacionada a políticas culturais, normalmente a editais de financiamento e esses editais normalmente a fundo perdido. O que é financiamento a fundo perdido? Como é que ele funciona? Financiamento a fundo perdido é quando um projeto recebe verba pública e ele acaba sendo transformado, essa verba acaba sendo transformada em um produto cultural, em um projeto cultural. Ou seja, não há o retorno depois do dinheiro, há o retorno sociocultural para a comunidade. Eu tenho que destacar então aqui a diferença entre 3 pontos. Qual a diferença entre patrocínio, financiamento e apoio? Patrocínio é a provisão de recursos normalmente feito pela esfera privada em troca da visibilidade da sua marca. Ele pode ser amparado pelas leis de incentivo ou não. Financiamento é o fornecimento de recursos normalmente em troca de uma contrapartida sociocultural. Apoio é o fornecimento de materiais ou mão de obra ou qualquer outro tipo de auxílio, excluindo-se o financeiro, que pode ter em troca a visibilidade ou não da marca. E agora quem poderá nos defender? Eu! O Fundo de Cultura então opera no financiamento de projetos culturais, com suas formas de aplicação determinadas por uma lei. Com a implantação do Sistema Nacional de Cultura, é necessário que União, Estado e municípios tenham fundos de cultura. Segundo o próprio Ministério, o repasse de fundo a fundo seria muito mais ágil, muito mais dinâmico, garantindo assim o orçamento nas 3 esferas. A principal importância do fundo é que ele garante o orçamento previsto em lei, ou seja, o que está no fundo deve ser aplicado de acordo com a lei. Mas se o fundo é tudo isso, tudo de bom, por que todos os municípios não têm fundo de cultura? Bom, não é tão simples assim. Tem uma série de dificuldades para implantar um fundo de cultura. A primeira delas, o fundo é constituído por lei, mas ele não tem conta específica. É muito comum os municípios estabelecerem um fundo a partir de uma lei, mas não tem conta específica, ou seja, ele é constituído de direito, mas não é constituído de fato. Por que isso acontece? Bom, primeiro porque muitas vezes a Secretaria da Fazenda conta com pouquíssimas pessoas e precisam de pessoas qualificadas, técnicas, para operar diretamente no fundo. O Fundo de Cultura também estabelece uma receita vinculada, ou seja, parte da receita do município, do estado, da União acaba indo direto para o fundo. Muitas vezes o executivo não está solidário, não é sensível a essas questões, então não tem interesse na aplicação, na realização, na implantação de um fundo de cultura. Outros problemas que os fundos de cultura encontram é a manutenção do seu orçamento. Normalmente, quando o fundo de cultura é implantado, ele tem um determinado orçamento. Com o passar do tempo, há uma defasagem do orçamento, inclusive há muitas vezes uma redução de orçamento. Isso é muito complicado. É os fundos de cultura que operam na saúde do financiamento público. Então, eles têm que ter uma manutenção e uma revisão do orçamento constante. Acontece que Deus quer salvar todos, os bons e os maus. Principalmente quando nos ajudamos uns aos outros. Um fundo de cultura é um pacto entre a comunidade artística e o executivo. Ele é um instrumento que garante a estabilidade dos financiamentos públicos, um impacto na geração de trabalho e renda, o desenvolvimento da cadeia produtiva, a manutenção das identidades e o fomento à produção simbólica. Gostou do nosso vídeo? Então curte, compartilha, ajuda o canal a crescer. Sua curtida é muito importante. Não é inscrito no canal ainda? Só clicar em inscrever-se aqui embaixo. Tem dúvida, crítica ou sugestão? Só colocar aqui embaixo. Quer acompanhar a gente pelas redes sociais? Não quer escrever aqui embaixo? Sua dúvida, quer mandar inbox para nós? Tem todas as nossas redes sociais aqui, Facebook, Google+, Twitter. Fica à vontade para acompanhar a gente. Muito obrigado e até semana que vem com Biotônico Cultural. Valeu!